Imagine estar no altar, vestida de noiva, rodeada por 300 convidados da alta sociedade, pronta para dizer sim ao homem dos seus sonhos, quando de repente você descobre que toda a sua vida é uma mentira. Foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. Eu estava radiante, com meu vestido de R$40 mil, no salão mais luxuoso de São Paulo, cercada por flores importadas e champanhe francês. Minha família havia gastado mais de R$1 milhão naquele casamento dos sonhos. Todos me diziam como eu era sortuda por ter encontrado o homem perfeito. Ricardo Almeida parecia ter saído de um conto de fadas. Empresário bem-sucedido, charmoso, atencioso. Mas 3 horas antes de caminhar até o altar, João, nosso piscineiro há 15 anos, me procurou com o rosto transtornado e uma revelação que mudaria tudo. O homem com quem eu estava prestes a me casar escondia um segredo devastador que destruiria não apenas meu casamento, mas toda a minha confiança no amor. Meu nome é Isabela Monteiro, e esta é a história de como descobri a verdade no pior momento possível. Se essa história chamou sua atenção, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. A manhã do meu casamento começou como eu sempre sonhei. Acordei na suíte principal da mansão da minha família em Alphaville, com vista para os jardins onde aconteceria a cerimônia. O sol entrava pelas janelas francesas, iluminando o meu vestido Vera Wang, pendurado no armário como uma obra de arte. Meu nome é Isabela Monteiro, filha única de Antônio Monteiro, dono de uma das maiores construtoras do Brasil. Cresci cercada de luxo, mas sempre tentei manter os pés no chão. Aos 28 anos, finalmente havia encontrado o amor da minha vida, ou pelo menos era o que eu pensava. Ricardo Almeida havia aparecido na minha vida há 2 anos, em um evento de caridade. Alto, moreno, com um sorriso que derretia qualquer coração e uma conversa que impressionava até meu pai, sempre desconfiado com meus pretendentes. Ricardo dizia ser dono de uma empresa de importação e exportação. Viajava constantemente a trabalho, o que explicava suas ausências frequentes. Naquela manhã, enquanto minha mãe, Clarice, coordenava os últimos detalhes com a equipe de cerimonial, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. O salão principal havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com arranjos de rosas brancas e orquídeas que chegaram direto da Holanda. Os convidados começavam a chegar, políticos, empresários, socialites, todos vestidos com suas roupas mais caras. "Isabela, querida, você está radiante", dizia cada pessoa que me cumprimentava. E eu realmente me sentia assim. Meu cabelo estava perfeito, a maquiagem impecável, as unhas feitas pela melhor manicure da cidade. Tudo estava saindo exatamente como planejado. Por volta das 2 da tarde, quando eu estava no quarto me preparando com minhas madrinhas, ouvi uma comoção do lado de fora. Pela janela, vi João, nosso piscineiro, discutindo com um dos seguranças. João trabalhava para minha família há 15 anos, um homem simples e honesto, que sempre cuidou da piscina e dos jardins, com dedicação impressionante. "Deixem ele subir", gritei da janela. "João faz parte da família." Quando ele entrou no quarto, seu rosto estava tenso, quase desesperado. João era um homem de poucas palavras, sempre respeitoso, mas naquele momento havia algo diferente em seus olhos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um envelope pardo. "Dona Isabela, perdoe a intromissão, mas preciso falar com a senhora." "É muito urgente", disse ele, sua voz embargada. Minhas madrinhas riram, pensando que fosse alguma questão relacionada à festa. "João, o que pode ser tão importante que não pode esperar até amanhã?" perguntou minha prima Fernanda. Mas quando olhei nos olhos de João, vi algo que me gelou o sangue. Era o olhar de alguém que carregava um peso terrível, como se soubesse de algo que poderia destruir minha vida. "É sobre o senhor Ricardo, dona Isabela." Eu descobri uma coisa muito séria. O silêncio no quarto foi absoluto.
Minhas madrinhas pararam de rir e me olharam esperando minha reação. Senti meu coração acelerar. Não de ansiedade pré-casamento, mas de um medo inexplicável que começou a crescer no meu peito. João, do que você está falando? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele olhou nervosamente para as outras pessoas no quarto. Dona Isabela, preciso falar com a senhora em particular. É muito delicado. Pedi para minhas madrinhas nos deixarem sozinhos. Quando a porta se fechou, João se aproximou e estendeu o envelope que segurava. Ontem, quando estava limpando a piscina da casa do lado, a dona Márcia me chamou para um café. Ela estava muito preocupada e disse que precisava me contar algo importante sobre o casamento da senhora. Dona Márcia era nossa vizinha há mais de 20 anos. Uma senhora discreta que raramente se envolvia em assuntos alheios. O fato de ela ter procurado João me deixou ainda mais nervosa. Ela me mostrou isso aqui. João continuou, abrindo o envelope. Dentro havia várias fotografias e alguns documentos. Dona Márcia tem uma irmã que mora em Ribeirão Preto. Na semana passada, quando ela foi visitar a irmã, viu o senhor Ricardo em um shopping da cidade. Peguei a primeira fotografia. Era Ricardo, não havia dúvida. Mas ele estava acompanhado de uma mulher morena e 2 crianças pequenas. Todos pareciam felizes, como uma família perfeita. Minha mão começou a tremer. Pode ser uma coincidência. João. Talvez seja trabalho, algum cliente. Não, Dona Isabela. Dona Márcia ficou curiosa e seguiu eles discretamente. Eles foram até uma casa num bairro residencial. O senhor Ricardo abriu a porta com a própria chave e entrou como se fosse a casa dele. As outras fotografias mostravam Ricardo beijando a mulher, brincando com as crianças no jardim, todos vestidos com roupas casuais, claramente em um ambiente familiar. Era impossível negar. Aquela era a vida real dele. Dona Márcia pediu para uma vizinha fazer algumas perguntas discretas. Descobriu que o senhor Ricardo mora naquela casa há mais de 5 anos. É casado com a mulher das fotos que se chama Patrícia. E tem 2 filhos com ela. Um menino de 4 anos e uma menina de 2. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Meu noivo, o homem que eu amava, com quem estava prestes a me casar em 2 horas, já tinha uma família. Toda a nossa relação era uma farsa. Tem mais, Dona Isabela. João continuou, sua voz quase um sussurro. Dona Márcia conseguiu uma cópia da certidão de casamento dele. Ricardo Almeida é casado legalmente com Patrícia Santos desde 2019. Peguei o documento com mãos trêmulas. Ali estava, preto no branco. Ricardo era um homem casado há 5 anos, pai de família, vivendo uma dupla vida enquanto me enganava completamente. O que você faria no lugar dela? Descobrir que o homem da sua vida é um mentiroso no dia do próprio casamento? As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, estragando a maquiagem que havia levado 3 horas para ficar perfeita. João, vendo meu desespero, pegou uma cadeira e se sentou na minha frente. Dona Isabela, eu sei que é difícil de aceitar. Passei a noite inteira pensando se deveria contar ou não. Mas a senhora sempre foi boa comigo e com minha família. Não podia deixar isso acontecer. Tentei processar a informação, mas minha mente estava em branco. Como era possível? Ricardo passava fins de semana inteiros comigo. Viajávamos juntos. Ele conhecia todos os meus amigos e familiares. Como conseguia manter 2 vidas paralelas? As viagens de trabalho. Murmurei, as peças do quebra-cabeça se encaixando na minha mente. Exato, Dona Isabela. Ele sempre dizia que viajava a trabalho, mas na verdade estava voltando para a família verdadeira dele em Ribeirão Preto. Lembrei-me de todos os fins de semana que ele dizia ter compromissos de última hora. Os feriados que passava resolvendo problemas urgentes da empresa. Os telefones que ele atendia em particular. Tudo fazia sentido agora. Tem mais uma coisa, João disse hesitante. Dona Márcia conversou com algumas pessoas da cidade. Parece que o senhor Ricardo fez isso antes. Teve pelo menos 2 outros relacionamentos com mulheres de São Paulo nos últimos anos.
sempre mulheres de família rica. A revelação foi como um soco no estômago. Eu não era especial, não era o amor da vida dele. Era apenas mais uma vítima de um golpista especializado em se aproveitar de mulheres ricas. Provavelmente, ele estava após a fortuna da minha família. Sentei-me na cama, ainda usando o hobby de seda, completamente perdida. Lá embaixo, 300 convidados esperavam por uma cerimônia que custou mais de R$1 milhão. Meus pais haviam convidado políticos, empresários importantes, pessoas que respeitavam nossa família. Como eu explicaria tudo isso? Naquele momento, ouvi a voz da minha mãe no corredor. Isabela, querida, são 3h30. Precisamos começar a colocar o vestido. Olhei para João com desespero. O que eu faço? Como conto isso para minha família? Para todos os convidados? João se levantou e me olhou com a sabedoria de quem viveu muito e viu muita coisa. Dona Isabela, a senhora é uma mulher forte. Sempre vi isso nela desde pequena. Não deixe esse homem destruir sua dignidade. A verdade sempre aparece, e é melhor que apareça agora do que depois de vocês estarem casados. Ele tinha razão. Se eu descobrisse isso depois do casamento, seria ainda pior. Pelo menos agora eu podia agir, podia me defender, podia mostrar para todos quem realmente era Ricardo Almeida. Obrigada, João. Obrigada por ter coragem de me contar a verdade. A senhora sempre foi como uma filha para mim, Dona Isabela. Não podia deixar isso passar. Quando João saiu do quarto, fiquei sozinha com a realidade devastadora. Em 1 hora, eu deveria estar caminhando até o altar. Mas primeiro, precisava decidir como confrontar o homem que havia destroçado meu coração e minha confiança. Obrigada por acompanhar até aqui. Prometo que o melhor ainda está por vir. Respirei fundo e tomei uma decisão que mudaria não apenas minha vida, mas a de muitas pessoas naquele dia. Não fugiria, não cancelaria o casamento em silêncio. Ricardo Almeida merecia ser desmascarado publicamente, da mesma forma que havia me enganado publicamente por 2 anos. Guardei todas as fotografias e documentos em uma pasta e chamei minha mãe. Quando ela entrou no quarto e viu meu rosto, soube imediatamente que algo estava errado. Mãe, preciso te contar uma coisa muito grave sobre Ricardo. Mostrei todas as evidências para ela. Vi minha mãe, sempre tão controlada e elegante, desabar na cadeira com a mão no peito. Ela ficou em silêncio por longos minutos, analisando cada fotografia, cada documento. Esse canalha! Foi tudo que ela conseguiu dizer no primeiro momento. Sua mãe tinha razão desde o início. Algo não batia com esse homem. Mãe, não quero cancelar o casamento. Quero que todos vejam quem ele realmente é. Ela me olhou surpresa. Isabela, você tem certeza? Podemos simplesmente não aparecer na cerimônia e explicar depois. Não, ele me humilhou por 2 anos, me fez de idiota, mentiu para toda a nossa família. Agora é a minha vez. Minha mãe sorriu pela primeira vez desde que viu as fotos. Você tem a personalidade do seu pai mesmo. Está bem, vamos fazer do seu jeito. Mas precisamos contar para seu pai antes. Chamamos meu pai para o quarto. Quando ele viu as evidências, sua reação foi muito diferente da minha mãe. Antônio Monteiro era um homem de negócios, acostumado a lidar com pessoas desonestas. Mas ver sua filha única sendo enganada daquela forma despertou uma fúria que eu nunca havia presenciado. Vou acabar com a vida desse verme, ele disse, os punhos cerrados. Pai, deixa comigo, vou fazer isso do meu jeito. Expliquei meu plano para eles. Íamos proceder com a cerimônia normalmente até o momento dos votos. Quando chegasse minha vez de falar, eu revelaria toda a verdade para os convidados. Foi minha mãe quem sugeriu usar o sistema de som para garantir que todos ouvissem cada palavra. Às 5 horas, comecei a me vestir. O irônico é que nunca me senti tão bonita e poderosa. Sabia que estava prestes a fazer a coisa certa. E isso me dava uma força que eu não sabia que possuía. Quando desci as escadas da mansão, vi Ricardo esperando no altar montado no jardim.
Ele estava lindo de smoking, sorrindo confiante, cumprimentando os convidados como se fosse o dono do mundo. Não fazia ideia de que sua farsa estava prestes a ser revelada. Caminhei pelo tapete vermelho no braço do meu pai, sorrindo para os convidados, acenando como se fosse o dia mais feliz da minha vida. Ricardo me olhava com aquele sorriso encantador que havia me conquistado 2 anos atrás. Agora eu via apenas falsidade em cada expressão. Quando chegamos ao altar, o pastor começou a cerimônia. Meu coração batia forte, mas não de nervosismo, era de determinação. Durante todo o discurso inicial, mantive meu sorriso sereno, segurando as mãos de Ricardo e olhando nos olhos dele. Agora os noivos farão seus votos pessoais. Ricardo, você pode começar. Ricardo pegou o microfone e fez um discurso lindo sobre amor eterno, fidelidade e construir uma família juntos. Cada palavra era uma mentira, e ver a cara de emoção dos convidados me deu ainda mais força para o que estava prestes a fazer. Isabela, seus votos. Era a minha vez. Peguei o microfone, olhei para os 300 convidados e respirei fundo. Queridos amigos e familiares, obrigada por estarem aqui, no que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Comecei falando normalmente e vi Ricardo sorrindo ao meu lado, sem suspeitar de nada. Os convidados me olhavam expectantes, esperando palavras românticas sobre nosso amor. Eu preparei votos lindos sobre amor verdadeiro, sobre fidelidade, sobre construir uma vida juntos. Mas há 3 horas atrás, descobri que tudo isso seria uma mentira. O sorriso de Ricardo desapareceu. Ele me olhou confuso, tentando entender onde eu queria chegar. Os convidados também pareciam perdidos. Descobri que o homem com quem estava prestes a me casar já tem uma esposa e 2 filhos em Ribeirão Preto. Um murmúrio de choque percorreu toda a multidão. Ricardo ficou branco como papel. Seus olhos se arregalaram e viu o pânico tomar conta do seu rosto. Ricardo Almeida é casado legalmente com Patrícia Santos desde 2019. Eles têm um filho de 4 anos e uma filha de 2 anos. Enquanto ele estava aqui, fingindo me amar, declarando que eu era o amor da vida dele, ele voltava todos os fins de semana para a família verdadeira. Peguei as fotografias da pasta que havia deixado estrategicamente perto do altar e mostrei para os convidados mais próximos, que passaram as imagens adiante. Não é só isso. Descobri que Ricardo é um golpista especializado. Ele já fez isso com pelo menos 2 outras mulheres de famílias ricas em São Paulo. Ele escolhe suas vítimas, conquista o ampaz da confiança da família e depois desaparece com o que consegue roubar. Ricardo tentou pegar o microfone da minha mão, mas meu pai e 2 dos meus primos já haviam se posicionado ao seu lado, impedindo qualquer movimento. Ricardo, você quer dizer alguma coisa? Quer negar na frente de todos que tem uma esposa e filhos em Ribeirão Preto? Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. A culpa estava estampada no seu rosto. Alguns convidados começaram a se levantar indignados. Outros tiravam fotos e gravavam vídeos da situação. Eu quero agradecer especialmente ao João, nosso querido piscineiro, que teve a coragem de me contar a verdade, mesmo sabendo que isso arruinaria meu casamento. João mostrou mais caráter em um dia do que Ricardo em 2 anos de relacionamento. Procurei João na multidão e vi que ele estava chorando de emoção. Apontei para ele e todos os convidados se viraram para aplaudir o homem simples que havia salvado minha vida. A todos que estão aqui, peço desculpas por terem presenciado isso. Sei que vieram para uma festa de casamento e encontraram um drama. Mas preferi que todos soubessem a verdade a viver uma mentira. Tirei meu anel de noivado, um solitário de 5 quilates que provavelmente havia sido comprado com dinheiro das outras vítimas dele, e joguei no chão. Ricardo, você tem 5 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia. E pode ter certeza de que vou investigar cada centavo que você tirou de mim nesses 2 anos. Ricardo saiu correndo, literalmente correndo, empurrando os convidados pelo caminho. Foi a última vez que o vi na vida.
Depois que o tumulto inicial passou, algo incrível aconteceu. Os convidados não foram embora. Eles ficaram, me abraçaram, me parabenizaram pela coragem. Transformamos aquela festa de casamento numa celebração da verdade e da dignidade. Hoje, 3 anos depois, posso dizer que foi o melhor dia da minha vida. Não porque deveria ter sido meu casamento, mas porque foi o dia em que aprendi que ter coragem de enfrentar a verdade vale mais que qualquer mentira bonita. Ricardo nunca mais conseguiu aplicar golpes em São Paulo. Nossa história circulou tanto nas redes sociais que ele virou persona non grata na cidade. Soube que ele voltou para Ribeirão Preto e que a esposa dele descobriu tudo. Ela também o deixou. João ganhou um aumento e hoje é praticamente parte da família. Ele me ensinou que não importa sua classe social ou posição na vida, o que importa é ter caráter para fazer a coisa certa. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você teria tido coragem de fazer o que eu fiz? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais que vão te emocionar e inspirar. Até o próximo vídeo!